Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Gente, é com enorme prazer hoje que eu acredito que é a tradução de tudo aquilo que a gente vem falando em todos os programas, sobre o lado feminino, o lado doce. Eu estou com uma pessoa que representa isso. Ela consegue trazer do coração e aplicar na prática. Eu tenho o enorme prazer de estar sentada aqui do lado da Elma. O Meu prazer é amor, meu, é uma honra e uma alegria estar aqui com você para esse bate-papo. muito obrigada, meu amor. E quando eu falo de verdade mesmo, do coração, porque quando a gente entra aqui no galpão, a gente sente desde a parte estética lá fora. Aí você entra, você sente um cheiro, aí você vai transitando pelos ambientes e você vê assim, é muita coisa, são 2.000 metros quadrados de arte, né? Que a gente chega aqui, mas Sim. tudo você consegue sentir, cada ambiente feito com muito carinho, com muito amor, com um olhar realmente clínico. Sim. Parabéns, meu amor. Obrigada. Eu vou começar, eu vou até olhar aqui para não perder nenhum detalhezinho. Uma frase: curadoria é coragem de escolher e maturidade de renunciar. Sim. Me explica, porque assim, você passa longe da decoração, você transformou isso. Como que você conseguiu trazer tudo isso para um ambiente, para um projeto, né? O primeiro passo é que, com o tempo, inicialmente a gente pega a técnica que a gente aprende e vai replicando. Só que o tempo ele nos traz um olhar amadurecido, ele nos traz uma bagagem. E o que eu fui percebendo ao longo do caminho é que a curadoria não se tratava de escolher. Né? A gente sempre acha que a curadoria é escolher, é saber escolher. Na verdade, você sempre tem ali o que já é escolhido. Sim. Na verdade, a curadoria, ela se trata muito mais de você não escolher o que você não quer, o que não entra. O que não entra diz muito mais sobre o que você quer para o teu espaço, sobre o que você quer para aquela casa, para aquela empresa. Tudo isso, ele precisa ter coerência. Quando você fala, nossa, tem 2.000 metros quadrados aqui, realmente é um espaço que você não pode, você tem mobiliários diferentes, você tem decoração diferente, você passa sensações diferentes no mesmo espaço, mas ele tem que ser coerente. Sim. Eu preciso ter um espaço que, se eu juntar esse sofá com aquela outra mesa, com um aparador de lugares totalmente diferentes aqui dentro do espaço, eles precisam conversar entre si. Sim. Porque, na verdade, parte de que tudo que eu tenho aqui, ele precisa dialogar com o que eu acredito, com a nossa identidade, assim como ele precisa dialogar com o nosso próprio cliente. Então, quando o cliente vem aqui, eu preciso dialogar primeiro com o que ele quer, qual o tipo de morar que ele procura, Sim. qual é a realização, o que ele busca, qual a história dele. E a partir daí a gente vai direcionando. Às vezes o cliente chega aqui e fala assim, nossa, eu quero um sofá assim, eu quero desse jeito, eu quero daquilo. E aí você começa a puxar dele, como que é a vida dele, como que é a rotina dele, o que ele quer, o que ele gosta, o que faz sentido para ele, o que de fato é importante para ele. Certo. Como que ele vai contar a história, né? Eu falo que o mobiliário, ele é mais um integrante da família. Já percebeu que se alguém falar assim, Carol, conta um pouquinho da sua infância. Você não consegue falar da sua infância focando só nas pessoas. Sim. Você vai para falar da sua infância, da sua experiência, dos momentos bons, dos momentos ruins, você sempre vai citar um objeto, você sempre vai citar um mobiliário, você sempre vai citar um cantinho da sua casa. E isso é a nossa construção, é a construção do indivíduo. Sim, essa memória afetiva que traz a essência. Sabe aquela coisa, nossa, eu caí, bati na mesa, tinha uma mesa lá que era grande, eu tinha uma mesa que todo dia a gente tomava café ali. Então, tudo isso são as referências que a gente tem na vida. Então, o mobiliário,
a decoração, a nossa casa, ela é essencial. Né? O belo não é luxo, Sim. o belo é necessidade básica que a gente tem. O belo é um ponto de partida. Bonito isso. Aproveitando isso, vamos voltar um pouquinho. Me conta, como que a Elma começou a ter, você percebeu que você começou a ter esse olhar? Porque todo mundo hoje vê uma mulher de sucesso, uma mulher linda, mas você também teve as suas dúvidas, as suas preocupações e até mesmo às vezes conflito de você chegar numa profissão que você gostava, Sim. mas como transformar aquilo realmente em eu gosto de fazer? Porque entre você gostar e realmente, nossa, eu tenho prazer de estar aqui, você tem que colocar um toque seu. Quando você sentiu isso? Em que fase? Foi nessa infância? Desde quando? Foi, desde sempre eu tinha um olhar muito aguçado porque era bonito, Tá. porque era belo. Sempre gostei de estética. Então, e eu sempre fui muito curiosa. Então, com 10, 12 anos, eu fazia sapatilha para vender. Eu fazia aquelas bonecas, os mais velhos vão lembrar, Aham. aquelas bonecas de lã com a cabeça de porcelana, que você ia Sim. colando, costurando. Então, eu vendia ali na comunidade e tal. E nós éramos muito pobres, pobres de verdade. Então, Aham. a gente vivia de doações de roupa, de auxílio, ajudando auxílios a alimento, todo esse negócio. E eu olhava depois que eu tinha que ganhar uma roupa no Natal, porque Natal era o dia de ganhar roupa. E eu ganhava roupa usada, e eu ganhava roupa que eu não gostava. Eu não reclamava, eu nunca reclamei disso, mas eu sentia, eu falava, eu precisava de algo mais, de algo mais. Aí foi. E eu não tinha muita referência estética em casa, porque a casa era feia, não tinha piso, não era pintada. Tá. Eu começava a olhar para o lado. Eu olhava para as mulheres na rua, então eu falava, nossa, aquela mulher bonita. Nossa, olha o sapato dela, olha a roupa dela, olha como ela mexe o cabelo. E inicialmente no início, até o início da minha adolescência, eu achava que era muito feia. Eu me achava feia. E olha como isso é interessante. Porque a questão da estética, então se eu era feia, eu não era preparada para nada. Se eu era feia, eu precisava ficar no canto. Eu não merecia ter nenhum tipo Destaque. de destaque, eu não podia me mostrar, eu tinha que me esconder. Então, de uns 13 anos, eu falei, gente, parece que eu sou bonita. Né? As pessoas começaram a dizer, nossa, meu amigo queria te conhecer, 13 anos. Uhum. 13 anos. Porque eu falei que eu tinha uma amiga bonita, e não sei o que, nossa, aquela minha amiga acha bonita, me acha bonita, então eu sou bonita. Então, olha como desde sempre a gente precisa da validação do Aceitação. outro. A gente sempre precisou da validação do outro. Sim. O tipo de país que nós temos, até hoje ele precisa da validação do outro. Sim. E com tudo isso, eu comecei a trabalhar no mercado de luxo, logo com os 20 anos. E esse mercado me trouxe um olhar diferente. Parece que eu descobri o que eu gostava. Eu gostava de tudo. Eu gostava das músicas, eu gostava das mulheres que entravam bonitas, com perfumes maravilhosos, gostava das bolsas, eu gostava de tudo. Eu gostava das festas. Eu olhava e falava, meu Deus, eu queria muito participar dessa festa. E eu percebi que para eu conquistar esse lugar, eu precisava de mais. O que eu tinha era muito pouco. Porque a verdade é o seguinte, Uhum. quem tem o dinheiro para ser negociado, para comprar, ele precisa de pessoas que ele acredita que tem o mesmo nível dele. Sim. Uma coisa é você comprar um negocinho barato, um valor médio, uma roupinha ali, mas no dia que você tem um evento especial, você vai no melhor lugar, você investe naquilo. Sim. E para investir você precisa entender o quê? Vale. E eu logo cedo eu entendi isso. Eu falava, como que eu vou valer? Sim. E para valer, eu precisava me esforçar muito, porque era um mundo totalmente desconhecido. Porque eu precisava, sim, ser validada. Então, Sim. não é discurso de vitimismo, porque isso eu nunca tive mesmo. Mas, por exemplo, você veio de família muito pobre. Você não tem muito conhecimento de uma boa roupa. Sim. Mesmo que você for escolher uma roupa no brechó. Eu não tinha ainda, eu não sabia o que era uma roupa de um bom corte. Eu quero um Sim. tecido bom. Você não tinha recursos para fazer um curso, para falar o inglês, para você se comunicar de forma melhor.
E eu precisei. Então, hora do almoço, na empresa que eu trabalhava, eu ia para a livraria. Eu estudava todos os dias, eu não almoçava, porque eu troquei ter almoço para que eu tivesse conhecimento, para que eu alcançasse, para que eu chegasse um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aquilo foi como eu fui descobrindo. Eu falei, opa, tem espaço aqui, tem um espaço ali. Eu precisava valer o investimento que o outro queria Sim. investir, aplicar. E juntar a sua necessidade de querer estar lá com casar isso, né? Não que o outro estaria te usando, não, mas você fala, eu sei o que eu quero e eu vou até lá e eu vou aproveitar essa oportunidade que ele vai me dar, mas eu também tenho que fornecer o que ele precisa. Exato. Essa inteligência emocional de você saber fazer esse Eu sempre fui jogo. muito atenta. Então, Eu tenho uma característica muito importante que eu acho para o meu trabalho hoje, para o que eu desenvolvo, é a minha observação. Né? Eu estava Sim. semana no mercado com meu esposo, aí eu falei, eu achei muito interessante, que eu vi um carrinho, aham. eu falei, bom, esse carro é característico de uma mãe com uma filha que mora sozinha, só elas duas. Analisou a coisa. É muito rápido, né? Pela louça que ela tinha colocado, pelo tipo de comida, pelo vinho que ela tinha colocado, que era um Tá. vinho rosé, pelas coisas da criança e as coisas da mulher. Rapidamente eu falei, mora ela e a filha. E eu me assustei com aquela leitura. Então, desde sempre eu aprendi. O cliente chegou na porta, eu faço a leitura totalmente dele. Eu sei o que ele está vestido, eu sei qual o movimento que ele faz, eu sei se ele está perdido, se ele está procurando, se ele está querendo mais, ou se ele está só querendo que seja muito bem abordado para ele poder dizer o que ele quer. Sim. Então, eu acho que esse foi um dos pontos mais importantes para que eu começasse a desenvolver o que eu queria, a ter Além, meu espaço. e além da sua transformação, porque você poderia ter, ah, não, eu não tenho condição, então eu não vou, eu até quero aquilo, aí acomodou, você não acomodou de forma nenhuma. Você conseguiu transformar uma dor, talvez sua, de não ter, não em sofrimento, mas sim em Uhum. vitória, porque você foi lá, lutou e conquistou. Conquistou. E eu tive um histórico, assim, de que, quando assim, mais jovem, ia para uma entrevista. Eu sempre estava procurando emprego em qualquer Tá. lugar. Eu estava querendo trocar de emprego, eu sempre queria algo melhor, assim. Minha mãe falava, minha filha, mas todo dia liga alguém aqui porque você deixou um currículo. E muitas vezes eu fui eliminada, porque falava, não, é por uma recepção, e o dono não quer que seja mulher negra aqui na recepção, porque a gente está falando de imobiliária, a gente está falando, por exemplo, de uma imobiliária ou de uma construtora, isso já Aham. aconteceu umas 2 vezes na época, porque eles queriam passar sofisticação e luxo. Entendi. E uma mulher negra não passaria isso, não daria essa percepção de valor. Você já voltou nesse lugar e falou assim, oi, eu sou... Só para mostrar para ele, tá vendo? Olha só, a Não é? percepção de luxo que eu sou. E é muito interessante, porque eu fui usando isso aí e falei assim, não, não. Era isso que eu falava, eu Aham. ficava caladinha, eu falava, não, eu vou mostrar que eu posso. Eu fui atrás, eu fui vendo as possibilidades, as oportunidades. E a vida inteira eu aprendi, e minha mãe falava uma coisa muito interessante, minha filha, quem tem vergonha, não passa vergonha nos outros. E esse recado dela foi muito balizador para mim, porque eu entendia que eu não podia fazer nada de feio, no sentido de fazer coisas erradas, fazer coisas ilícitas, agir de forma ilegal, de forma incoerente. Sim. Porque era antes da gente, a gente tem um respeito pelo outro, pelo respeito por onde a gente está. Isso tudo foi balizando. Então, eu acho que quando você junta a ética, você junta os seus valores, você pega a sua criação, você pega o que é importante para você. Eu sempre pensava assim, eu já pensei com 16, 18 anos, e se eu fizesse tal coisa na vida? Eu ia me dar bem, porque eu já recebi tanto não, tanta porrada, que isso aí eu vou me dar bem. E aí eu pensava, mas a minha mãe vai ficar triste. Eu vou entristecer, vou decepcioná-la. Então, a importância da gente ter uma boa referência em casa, né? E a gente entender para onde a gente quer ir, para a gente quebrar ciclos Sim. que não deram certo, a gente precisa permanecer, a gente precisa ser realmente diligente, coerente no que se faz. Isso eu tenho aprendido todos os dias. É porque
querendo ou não, por mais que hoje você já está o patamar que você sonhou, o patamar que você queria estar, você continua almejando outras coisas. Sim. Então você vai estar nesse desafio eterno de estar sempre Total. transpondo estas barreiras. Porque às vezes todo mundo imagina e olha hoje a figura. Ah, é uma mulher bem-sucedida, uma mulher feliz, linda, toda elegante. Olha e fala assim: ah, não, tá tudo certo. Ela Tudo sempre bem. foi assim. E não é. Você passou por problemas, você passou por dificuldades, você superou. Mas ainda tem outras coisas que você vai estar enfrentando, seja no pessoal como no profissional. E às vezes o pessoal e profissional eles se encontram e também conflitam, que é onde você vai colocando A régua vai esses subindo. vai subindo. É isso, vai ficando mais difícil, A né? régua vai subindo. Então, os desafios antes era assim, como eu monto, como que eu crio um espaço que esse espaço seja respeitado. Aí você rala, 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 você vai se descobrindo, o seu cliente vai te direcionando, o mercado vai ditando, você vai se redescobrindo. Daqui a pouco, tá, você se estabeleceu. Como que você faz para você manter? Aí é um outro processo. Depois você está mantendo, você entendeu como que faz para conseguir para a roda girar, você percebe, bom, mas aí eu estou limitada. Eu quero expandir. Quais tipos de profissionais hoje eu quero que me representem? Como eu quero ser vista pelo meu público? E aí não se trata só de um negócio, se trata de propósito também. É. E essa diversidade que a gente vive hoje no mundo conflita demais com o que você faz, porque sem contar a pluralidade do seu espaço, né? Você fala assim, tem artistas que você acaba trabalhando, eles têm os mesmos perfis, mas tem outros que são totalmente opostos. diferentes. E como você unir isso e trazer para o real. Então você está toda hora, além de tudo, fazendo um trabalho de psicólogo, né? Porque você tem que saber essa análise que você fazendo. Não é só no cliente, também é no seu parceiro, né? É meu parceiro. Na verdade, é em todos os aspectos, né? Porque como que você pega histórias diferentes, materiais diferentes para você oferecer no mesmo lugar? Você precisa traduzir tudo isso e isso ser desejável. Sim. Então, esse é o X da questão. É você colocar um baita de sofá confortável, é você colocar uma coisa que ele representa uma sofisticação, ou que ele representa algo mais despojado, que é de acordo com o que o cliente quer que as pessoas o vejam. Sim. E você chega e coloca uma mesa de centro de aço cortem no negócio que está extremamente sofisticado ali. Você coloca uma peça contemporânea, uma peça mais urbana, de apelo urbano. Como é que você faz isso? Então, o que eu acho que o mais interessante de tudo isso é a gente entender as camadas dos materiais, as camadas, aí vem a questão de técnicas mesmo, porque assim, você ter um espaço bem curado, o olhar ele é fundamental, a observação ele é fundamental, ele é algo além, mas você precisa ter a base, que são questões técnicas, por isso que a preparação, a gente se capacitar é o primeiro ponto para a gente correr atrás de algo que a gente quer muito, porque você precisa trabalhar formas, você precisa trabalhar materiais, você precisa trabalhar texturas, você precisa ser coerente em tudo que você faz, né? E pegar e administrar parceiros, administrar eles aqui dentro, administrar um complementando o outro, na verdade isso é uma parte muito gostosa, porque é um aprendizado diário. Você faz testes. Sim. Aquela coisa de você pegar um programa e colocar tudo perfeito numa decoração, no real, ele não funciona. Como que isso é interessante? Ainda mais porque dependendo do dia da pessoa, ela vai chegar e falar, não gostei. E aí você fala, vai vir aquele sentimento de o que eu faço agora? Não, mas espera aí. Dentro de projetos, você olha que lindo, mas quando você põe, gente, engraçado, não ficou do jeito que eu queria, eu esperava mais. Sim. E aí a gente percebe que todos os fatores, eles têm a sua parcela no todo. Então, o designer que chega com outro designer,
com a formação diferente, com características diferentes, eles têm uma parcela de valorização um do outro. Ele vai validando um produto do outro. Se eu coloco um sofá de uma empresa mais simples e coloco uma cadeira, uma poltrona de alguém mais renomado, eu valorizo o outro. Porque decoração não se trata só de alto valor. Sim. E o design autoral, muito menos. O design autoral é o que eu quero comprar para continuar a minha história, para fazer parte da minha história, para ser mais um integrante. Então, você vai na história, você vai nos materiais, ele precisa ser sentido para você. Eu tenho falado muito sobre o colonialismo estético. Eu comecei a estudar os pensadores antigos da arquitetura e do design e os pensadores que tinham uma linha do morar. Tá. O morar como filosofia, o morar como qualidade de vida. E o que eu percebi é que nós brasileiros temos a colonização estética. A gente precisa muito ser validado, principalmente no mercado europeu. Uhum. Então, se a gente enche a boca para dizer, nossa, esse sapato ele é italiano, né? Maravilhoso italiano, sem dúvida. Mas é porque a gente está sempre pensando que o belo ele está lá fora. Só que o nosso país, ele tem uma arquitetura belíssima. Sim. O nosso país Singular, né? é totalmente diferente. A gente percebe isso que as pessoas que até hoje vêm ao Brasil e ficam, uau, né? Como eu nunca vi isso na vida, você tem tudo ao mesmo tempo. O Brasil ele é muito rico. Sim. E o Brasil ele é muito belo. Hoje nós temos designers extremamente premiados no mundo inteiro. Hoje nós estamos no palco. Mas mesmo assim, para eu validar, eu preciso comprar algo europeu, por exemplo. Para casar. Ou americano. Para dizer que a minha condição é melhor, ou para dizer provar algo para alguém. E eu acho que isso vai mudar bastante nessa coerência de designs, nessa coerência de vida, nessa extensão do que a gente é, quando a gente fizer as escolhas assim, isso faz sentido para mim? Eu gosto de, né? Eu sento, ele é confortável, porque às vezes tem uma coisa que você nem... Nossa, eu tenho um filho pequeno, tenho o Samuel. Uhum. Eu gosto do sofá retinho, eu gosto da estética do reto, do limpo, aquela coisa ali estática. Adoro. Só que eu tenho um sofá assim em casa, exatamente nesse tecido. Porque o Samuel, ele vem correndo, pá, corre. Isso faz sentido para mim hoje. Sim. A casa, de fato, volto a dizer, ela precisa nos servir. Ela precisa ser o nosso apoio. Ela precisa fazer com que a gente, como família, se reúna. Eu preciso ter um espaço que ele proporcione isso, proporcione receber meus amigos. Eu preciso ter um espaço que ele seja acolhedor. Sim. Ter vontade de voltar para casa, né? Por exemplo, você gosta de curadoria, né? Você gosta de coisas antigas, você já falou, você gosta de antiquário. Eu gosto da história. Pronto. É isso. Eu sinto Quem conhece igual o a Carol, cheirinho do livrinho. Quando não chegar vai, na casa da Carol. Não quer uma casa moderna, reta, quadrada, não. Até vai falar, não combina com você, peraí. Eu então gosto. É isso. A casa, ela diz muito que a gente, ela diz segredos nossos. Você pode fingir que isso é uma coisa, mas quando alguém chega na sua casa, se a sua casa for das suas escolhas, você é desvendado ali. A pessoa já vai dizer, Carol gosta, nossa, olha o que ela coleciona. Gente, ela gosta de Michael Jackson, não é possível. Então, tudo isso vai contando quem a Carol é. Sim. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Mas quando você faz suas escolhas, se trata de você. De quem você se revela ou de quem você quer se revelar para o outro. É bom essa sua tradução, porque você conseguiu trazer da sua percepção lá de base de criação e você realmente transparece isso, talvez. E é por isso, não é talvez, não é por isso que seus projetos são um sucesso. A loja tem esse destaque, porque realmente você vê que vem do coração, que eu acho que é o grande segredo que a gente devia parar de olhar. Lógico, servir como base, ter bons exemplos, de repente, que hoje, ainda mais com esse acesso que a gente tem, tá toda hora olhando, fazendo. Pode ter tudo, mas né? é só para ver o que vai te acender. Mas
trazer o que você entende realmente como quem sou eu, né? E trazer para a sua vida. Isso eu acho fantástico. Então, o que você faz? Olha, não esperar, né? E a gente já... É, disso do feminino, o quanto você acha que, por exemplo, que você traz para os projetos essa docilidade, mas ao mesmo tempo a alma é dura Sim, quando ela tem que ser. sim. Então, assim, nisso, no seu dia a dia, nesse trabalho diário de quando ser uma mulher mais firme, quando ser uma mulher mais... O quanto isso representa, sabe? Quando a gente fala em porcentagem. Não, aqui eu sou assim, eu faço... Sim, sim, sim. Que... Olha, eu acho que tem que ser, para mim funciona 50-50. Tá, 50%. Sabe aquele famoso morde e assopra? tá. Ótimo. É isso. Você é firme, isso não funciona. E eu aprendi muito isso depois do galpão. Eu ficava, nossa, mas eu gosto, mas olha só, se você trocar isso por isso, dá uma olhada, vê se fica bom, isso para mim não funciona, né? Tá. Então, eu preciso ser prática. O dia ele é curto para um tanto de coisas que a gente tem que fazer, tem que realizar e tem que entregar. Então, a questão é o seguinte, Elma, o que você acha disso aqui? Não, tá bom. Troca isso, 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 depois você me mostra. Então, você vai aprendendo como que eu faço para escalar mais meu negócio. Como que eu faço para eu dar mais resultado, mais entregáveis. Como que isso funciona? Como que eu posso agir? Então, você vai descobrindo no meio do caminho. Porque, inicialmente, como eu vim de uma infância desafiadora, como eu não tive orientação Sim. na vida, principalmente assim, você ser adulto tem que ter isso, eu nunca tive essa orientação. A mãe só precisava trabalhar porque tinha 9 filhos para criar. Nunca foi à escola. Né? Aliás, ela foi a uma escola uma vez, a professora de matemática chamou ela e falou assim, olha, sua filha não consegue aprender. Uma única vez, porque senão não entrava na escola. E ela falou assim, mas não tem problema, porque mulher é mais fácil. Mulher pode passar uma roupa, lavar. E eu lembro que eu tinha 9 anos, olhei para ela e falei assim, não vou. Só Não é. pensei, ela era alta, né, porque eu era pequena, então ela era muito alta, eu olhava assim para ela, não vou. Então, desde cedo a gente vai aprendendo como, sabe a questão da sobrevivência? E a sobrevivência, ela permeia várias coisas. Você pode ter a sobrevivência da sua necessidade básica de comida, né, de proteção, de defesa, mas tem a sobrevivência quando a gente fala dentro do mercado que você está, como ele se torna perene, que ele se torna algo de legado. Como que eu deixo isso aqui? Para eu deixar, eu preciso ter decisões. E com esse meu histórico, inicialmente, a minha questão era passar a mão na cabeça, era para não, tudo bem, ter muito cuidado para falar. Só que com isso eu fui percebendo uma coisa. Quem faz isso de uma forma desregrada, você pede respeito. Sim. As pessoas sempre acham que ela vai poder sim fazer da forma que quiser com você. E o segundo ponto é que a gente vai entendendo que quando você tem um objetivo, você precisa ser prática, porque você não pode se demorar. Quando a gente se demora, a gente perde tempo, a gente perde o time. Aí a gente não chega. Você até chega, você chega atrasado. Aquela lá já passou, né? Aquela oportunidade. Às vezes dá tempo, mas às vezes também não dá. Então você vai aprendendo que não é porque a gente é mulher que a gente precisa ser um doce de pessoa. Você pode ser um doce de pessoa no momento que você é um doce de pessoa. E eu vejo isso muito com a característica da mulher. A mulher olha muito para o outro. Né? Às vezes estou sentada ali, eu vejo, aí eu falo, fulana não está bem. Ou, rapaz ali não está legal hoje não. A gente percebe muito rápido, a nossa percepção ela é muito aguçada. E parece que quando a gente é mãe, é mais ainda, né? Porque você está pronta, né? Já o tempo todo. Às vezes meu marido fala assim, uai, essa mulher acordou de noite? Eu não vi. Eu falei, claro que não, eu já pulei, já fiquei com ele, já fiz ele dormir, já conversei, já dei água, levei ao banheiro e já estou aqui ainda dormindo. fiz um carinho para você continuar dormindo, né? Então, a gente é muito rápida nisso, a gente tem uma percepção, o nosso radar, ele assim é 360. E isso a gente usa no nosso negócio, a gente não tira a nossa doçura, porque eu acho que isso não deve ser tirado. Eu acho que ser mulher é um dom.
é um presente que Deus deu. Se falasse assim, você pode nascer mais quantas vidas? Eu nasceria mulher. Eu gosto do toque de ser mulher. Sim. Eu gosto de parar e fazer as unhas. Ficar lá, olha, usa esse esmalte vermelho todas as vezes, mas usa de novo, vai trocando só a marca. Vai só. Mas eu gosto desse momento. Eu gosto da gente ter essa autorresponsabilidade, esse cuidado pelo outro, que é muito mais do que deveria do que a gente tem com a gente mesmo. Sim. Mas a gestão feminina, ela é muito especial. Porque toda mulher que ela chega em algum lugar, ela chega porque ela entendeu o seu valor. Ela chega porque ela entendeu como se posicionar, como ela manda, Sim. sabe? Como que ela direciona, como que ela mostra as coisas. Porque E as a gente tem mulheres... carinho, mas a gente É. também tem pulso forte. Eu acho isso incrível. Eu acho que a mulher é um ser realmente iluminado por Deus, porque é muito interessante. É interessante você falar isso, porque assim, a maioria das mulheres, elas acham que elas têm que gritar e berrar para ser. Às vezes ela não fala nada, ela simples. Tem gente que fala assim, nossa, aquela mulher só chegou. Mas porque ela sabe o valor dela. É. Ela sabe a potência dela. Ela sabe de tudo isso. E hoje a grande maioria já está começando a enxergar isso, que ela não precisa fazer birra para ser vista. Ela já chega. E as outras ainda estão brigando por um espaço e talvez não é nem o espaço que elas queiram, alguém falou para ela que ela tem que estar naquele espaço. Uhum. E a gente não precisa brigar. Tem mulheres que vão querer estar à frente dos negócios, tem mulheres que elas vão querer, eu quero ser dona de casa, Pronto. eu quero cuidar do meu filho. Maravilhoso. Olha que porque se todo mundo quiser a mesma coisa, não dá certo, né? Não dá O mundo vai colapsar. Então, que bom que nós temos vontades e desejos diferentes. E que todo mundo brigue por esses... brigue não. Todo mundo se posicione e aceite o lugar que realmente quer. Se alguém vir impressionar e falar... Porque você pode, né? É seu. Ó, Preciso ser empresária bem-sucedida? Não, eu decidi ser dona de casa, cuidar dos meus filhos, da comida, da minha casa, das compras. então vou Isso fazer é o melhor. maravilhoso. Isso precisa disso também, Porque esse né? é seu dom. É. É. E todo mundo tem um dom, né? Todo mundo tem um dom. Eu acho isso tão interessante porque foi logo depois que eu comecei a fazer parte de grupos de mulheres Aham. que isso mudou muito para mim, a minha percepção. Eu achava que eu era muito sensível ao outro, sempre achei, sempre achava assim, eu percebo o outro. Mas foi quando, depois de participar, de integrar grupos de mulheres, que eu entendi que eu não era tanto assim. Né? Na verdade, eu estava olhando para o meu próprio umbigo. Porque eu queria, mas eu queria que servisse a mim de alguma forma. Eu dava a mão, mas eu queria atenção, eu queria o olhar para mim. E esses grupos de mulheres me ensinou que a gente tem o nosso lugar, a gente colabora para que a outra cresça e a gente começa a enxergar a mulher sem julgamento. Sim. E parte disso, você quer ser dona de casa? Maravilhoso. Eu estou aqui também. Você não perdeu o seu valor. Sim. Essa é a questão, que a gente fala muito assim, não, cada um faz o que quer é dona de casa, o marido vai trabalhar. Ah, mas também, olha só, o marido dela dá dinheiro, ela é dona de casa. Você justifica. Ela tem tempo, Ela tem tempo. faz isso, faz... Mas aí nós estaríamos sendo hipócritas. Sim. Porque se a gente fala que a gente apoia a decisão da outra, que cada um está dentro e fazendo o que acha que é o seu propósito, o seu dom, né? Exercitando o seu dom, multiplicando o seu dom. Por que ela é menor, é menos do que eu, porque ela é dona de casa? Por que eu justifico as minhas... Essa foi a minha escolha, ou a minha necessidade, né? Porque às vezes a gente se escolhe, eu quero fazer tal coisa. Por exemplo, eu fiz curso de administração, meu primeiro curso foi administração de empresas. Eu odiava, porque eu queria fazer jornalismo, mas o dinheiro não dá para pagar jornalismo. Só dá para pagar administração, que era o curso mais barato. Então, fiz a administração. Então, não foi minha escolha, foi minha necessidade. Sim. Só que quando eu pude escolher e fazer design e me especializar na área de design, eu pude fazer o que eu gosto. Aí foram as minhas escolhas. Então, a gente tem necessidades e escolhas que não são tão voluntárias, né? São mais impositivas ali.
Mas que isso tudo a gente precisa estar sempre exercitando o nosso olhar como mulher para a outra, sem julgamento e sem achar que a gente precisa da validação, ou validá-la ou ser validada. Eu acho que isso parte de um ponto muito importante, é o respeito do indivíduo. Sim, E quando a gente fala de mulher, historicamente, a mulher sempre sofreu mais. A mulher é o sexo frágil no sentido de tanta porrada, de tanto preconceito, de tanta exploração, de tanto tudo Sim. que ela sofreu. Mas ela não é sexo frágil como potência, como pessoa, ela é uma potência, sim. né? A Ela mulher, só ainda não ela tem acendeu a tudo. fagulhazinha Eu ali, estava, talvez. faço parte do Clube do Livro do Brasília Aham. Shopping e a gente estava estudando, estava lendo o livro A Guerra Invisível, que é da Ana Maria Pontes. E o que mais me chamou a atenção é que trata-se da Guerra do Paraguai, uma guerra onde eliminou 90% dos homens do Paraguai, mortos na guerra, desde criança, idosos, tudo. Isso tudo foi ruim de ler, mas o que foi mais incrível foi que eu entendi que quem reconstrói um país são as mulheres. Sim. Um país pós-guerra, quem reconstrói são as mulheres. São as mulheres que criam, que educam os próximos adultos, as próximas gerações. São as mulheres que geram empregos. São as mulheres que montam negócios. São as mulheres que cuidam da sua casa, cuidam do seu negócio e ainda cuidam da sociedade, ainda vai dar a mão para outra, ainda vai Sim. sustentar, ainda vai puxar. São as mulheres que, mesmo elas não aparecendo na história, elas estavam no governo. Sim. Elas estavam nas tomadas de decisões. Foram silenciadas pela história, mas elas estavam lá. E olha só tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói. Realmente a gente precisa dar a mão mesmo, uma para a outra. Sim. Deixar esse lado sensível realmente sair e não achar que a gente tem que se endurecer. A sensibilidade e a delicadeza faz parte da nossa estrutura do ser, mulher. Sim. Isso ninguém nos tira. A gente não precisa brigar por isso. A gente precisa E mostrar. até uma outra A gente problemática, é quando a gente isso. fala o feminino, não quer dizer sexualidade, é totalmente coisas opostas. Nós estamos falando assim, são Indivíduo. coisas naturais que vão que são o olhar, está escrito no seu DNA, tá ali. Então são esses cuidados, porque às vezes na hora que a gente começa a entrar, acaba entrando em assuntos muito delicados, né? Mas às vezes eu brinco que até na minha casa o meu marido às vezes tem um olhar mais feminino que eu, porque ele também tem um Olha lado só. dentro dele feminino. E aí ele vem e pontua para mim e fala assim: você parou a pensar nisso? Aí eu falo: nossa, é verdade. Aí ele vem com um lado mais. E eu falo: olha que gostoso, como é esse lado transformador. Lógico, foi um olhar que veio até da mãe dele que está ali dentro, Sim. colocou isso dentro dele. Hoje ele passou para mim e amanhã vai fazer parte também da nossa filha, a Cecília, que vai estar passando. É deixar esse lado, desde a criação, do conforto, dessa sensibilidade, ela agir natural. Eu acho também. Eu acho que Então, são ferramentas. E nesse assunto, assim, hoje, como você faz? Porque a agenda lotada você tem, assim, absurdo. Como foi agenda. difícil hoje a gente conseguir, ai não, eu vou estar viajando, vou estar trabalhando. E você ainda é mãe, e Sim. mãe mesmo, Mãe. de estar lá junto. Como que você se desdobra? Isso porque Acho que você deve ter a sensação, né, Carol? Porque a gente sempre acha que a gente não está pronta. É. A gente sempre acha que a gente não consegue. Eu falo muito isso, eu falo, meu Deus, eu não sou a melhor mãe para o Samuel. E depois eu mesma me corrijo, eu falei, não, eu sou a mãe possível para ele. Sim. Hoje me dói muito quando eu acabo convidada para igual agora essa semana, estou indo para um encontro de tecnologia e inovação de indústrias. E 4 dias, não, mas 4 dias, eu não posso voltar antes? Não, não pode, você tem que ficar os 4 dias. E aquilo dói muito, porque eu penso, Samuel, só que a criança está bem. Tá. Ele passou esse final de semana viajando com a tia, não lembrou da mãe, ele estava feliz. E eu tenho feito um exercício, porque quando eu não era mãe, eu falava, gente, mas que bobagem. Você viajar rapidinho, a criança está bem, ela está com os avós, está com o pai. Você precisa desenvolver isso, você precisa olhar para você. Sim. De fato, na funciona. Mas quando dói, É. é diferente.
Então, quanto mais Samuel cresce, Samuel vai fazer 4 anos agora, quanto mais ele cresce, mais apego eu fico por ele. Não é ele por mim que eu É. percebo, é eu por ele. Uma hora ele vai bater a asa dele, você ainda vai estar É. aqui com aquele... Então, assim, eu não quero viajar para ficar com ele. Sim, Eu quero buscar ele mais cedo num clube para ele poder ter tempo, ficar mais tempo com ele. Só que isso é uma necessidade nossa. sim. A gente já faz o nosso papel. A gente já dá o nosso melhor. E por embora se falasse hoje, o que você quer? Eu queria ter mais tempo com ele. Eu queria acompanhar cada descoberta, cada brincadeira, cada coisinha que ele faz, que ele é todo engraçado, Uhum. sabe? Mas eu não posso. Porque a gente tem responsabilidades. Não tem muito tempo que eu descobri o fato real de você ter um contrato social. Hum. Não faz tempo. Tem alguns poucos anos. Que eu parei e falei, entendi agora, meu Deus. Um contrato social não é aquele papel ali que você tem ali dizendo quanto que você tem fictício do dinheiro que você botou na empresa, não. Para você criar um CNPJ. É o compromisso que você tem com a sociedade. Isso. Isso é muito sério. É o compromisso que você tem com as pessoas. Com quem acreditou na sua história. Com quem acreditou quando você contratou. Com quem você deu esperança. Sabe? Tem um contrato social, é entender que se eu entreguei um móvel hoje e no outro dia amanhã eu falo, nossa, eu cansei do galpão, vou vender o galpão. Como que fica aquele cliente? Ele vai para onde? Ele vai atrás de quem se precisa de assistência técnica? Como fica isso na cidade? Você tem continuidade. A questão toda é que quando você abre uma empresa que ela tem continuidade, que um sofá, que uma mesa, se tem garantia de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Quem garante? Então, isso é tão sério que você precisa, muitas vezes, negar aos seus desejos diários de estar com o filho, de estar com o marido, de não quer fazer nada, e você levanta e você fala, eu preciso ir. Porque a sua responsabilidade, o seu compromisso com o outro, Te cobra você não isso. abandona, É. você não larga. Mas isso, de uma certa forma, ele acaba sentindo também, porque ainda mais nos tempos de hoje que a gente vê que não existe responsabilidade nenhuma, as pessoas elas fazem pela É banalidade, verdade. hoje ela faz uma coisa e amanhã ela não. Eu tenho falado muito uma frase, ó, a pessoa do Pequeno Príncipe, gente, que eu falo, nunca fez tanto sentido para mim, você é responsável pelo aquilo que você cativa. É. E porque não é só um olhar de uma pessoa, é um sorriso, ela também nutre um sentimento por aquilo. Então, assim, talvez você pode estar distante, mas você está olhando. E ele vê isso todo dia quando você Vê. chega e você está 100% com ele e disposta, né? Então, aquilo enche para ele também de orgulho, porque ele vai Verdade. acabar sentindo, minha mãe é uma guerreira. Quando ele falou assim, mamãe, eu cheguei, foi a minha viagem, amanhã vai ser a sua? Ai, que Eu falei, depois de amanhã vai ser a minha. Então ele entende já. Sim. Desde cedo eu sempre viajei bastante, nunca mudou a minha rotina, Sim, depois que eu tive o Samuel. Mas uma coisa eu falo, tudo hoje faz sentido. Tudo hoje Sim. tem um motivo para a gente voltar para casa, para eu voltar para casa. sim, Tudo tem um motivo que eu acredito, que tem que ser real. Eu preciso acreditar que o que entra aqui tem uma história que eu queira contar, o que vai continuar essa história na casa de alguém ou na empresa de alguém, porque faz sentido. Sair de casa, deixar Samuel na creche e pegar ele no final do dia, 7 horas da noite, só pode fazer sentido e valer a pena se esse dia foi um dia de um bom trabalho. Ai, que linda! Senão não vale a isso! pena. É muito bonito isso. Agora, imagina que tem uma pessoa assistindo que está lá morrendo de medo, ou não se sentindo pertencente a nada. Sabe aquela sensação que você teve, que você contou, que você estava lá e falava, não, eu quero isso, eu vou. Sim. Imagina que você está olhando para ela, o que você pode encorajar essa futura empreendedora, essa mulher ou essa futura pessoa que vai falar assim, não, eu quero ficar em casa, ou eu quero Sim. fazer tal coisa. O que você falaria para ela? Olha,
Eu acredito em Deus. Eu acredito também que Deus é justo. Partindo daí, se Ele te deu um dom, se Ele te deu capacidade, inteligência, expertise, Ele também me deu. E Ele deu para todo mundo. Porque parte do princípio que Deus é justo. Então todo mundo tem o seu valor. Todo mundo tem dons. Todo mundo tem algo especial. Que enche os olhos do outro. E se você tem isso, você só não descobriu o que que é. Mas olha, eu não sei o que eu gosto, vai ter algo que você gosta. Às vezes o que você não achou que você gosta, a pessoa vai ficar cuidando do seu filho, que você ama, que você não quer parar de estar com ele, de realizar, de sentar, de alfabetizar, de fazer uma comidinha diferente, uma gelatina que seja. Mas se você não quer isso, que você tem outras necessidades, busca. Porque você vai se descobrindo. É porque a gente sempre acha que a gente não está pronto. A gente sempre acha que o outro é melhor do que a gente. Porque a gente também não está na vida do outro. É a nossa percepção em relação ao outro. E ela não pode ser real sempre. Às vezes ela não é. Então, do mesmo jeito que você está olhando para alguém e desejando aquilo, ou dizendo, nossa, mas ela pode tanto, nossa, mas ela é muito esperta, nossa, mas ela faz isso, ela é inteligente, ela articulou. Tem sempre alguém olhando para a gente, para ela também. Tem gente, alguém olhando para você, que também está ali, se inspirando, está ali dizendo que mulher forte, olha o que ela consegue, que mulher incrível. Então, todos nós temos capacidade, mas a gente precisa dar um passo, ter uma ação. Porque não adianta eu ficar no meu sofá e falar, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, nossa, mas eu posso, nossa, mas fulano de tal, nossa, tá vendo ela? Que horror, olha isso, olha aquilo. Isso tudo é bobagem, isso tudo é perda de tempo, é ilusão, é uma vaidade que não leva a gente para lugar nenhum. A gente precisa de ação. Só de sair de casa. Vou ter um encontro semana que vem do SEMEC, de mulheres aqui no CIA, e eu falei para algumas amigas, eu vou escrever você vai? Não, mas tem nada a ver comigo. Eu falei, tem. Mas eu não sei o que eu quero, vai se descobrir, vai conversar com outras mulheres, vai se inspirar. Tem histórias iguais, melhores ou piores do que a sua. Você vai entender que o mundo não gira ao seu redor. Porque até quando a gente acha que a gente não pode, a gente acha que o mundo gira ao nosso redor. Que a gente é alecrim dourado e a gente não é, né? A gente não é, a gente precisa arregaçar as mangas e a gente precisa agir, a gente precisa de ação. E lembrando mais um ponto, que quando a gente tem um filho, a gente tem um legado a deixar. A gente tem uma grande responsabilidade. E se você não tem um filho, problema nenhum. Você tem o seu legado de quem você é. Também, que pode nortear outras pessoas, que pode balizar a vida de outras pessoas. Fantástico. Meu amor, cresci muito, porque eu falo, essas conexões, essas trocas, e que são muito importantes, nós deveríamos ter mais, ainda mais no mundo totalmente digital, isso me acrescentou, veio para o coração e eu falo assim, com certeza eu saio hoje aqui do galpão um ser humano melhor, um ser humano mais próximo, porque a gente convive até tanto, né? A gente se vê, mas a gente não tem essa oportunidade de se conhecer assim, então que este nosso momento possa inspirar até outras mulheres a sentar num sofá gostoso, a ter uma conversa boa e ter a troca, porque às vezes a gente acha que nada vai acontecer e acontece. E acontece. A gente transforma. Então, muito obrigada, meu amor. Obrigada a você e parabéns, seu trabalho tá lindo. Obrigada. Né? Essa valorização da mulher tá lindo. E tenho acompanhado o substituto. Obrigada. Maria Cecília? Carmen Cecília. Carmen Cecília. E tive a oportunidade de ir lá com você numa visita, né? Isso. Também. E parabéns, Carol. Essa doação, ela é importante demais. Não se trata só da gente, né? Eu falo que isso é uma obrigação do ser humano, é olhar para o próximo. É verdade.
porque a gente está acostumado só a olhar para os nossos, né? Assim, os mais próximos. A gente vira a os cabeça só nossos. assim. É. E aí eu escutei, tem um texto também que fala, se a gente aprendesse a olhar mais assim, que é para o céu, a gente ia ver que o mundo tem uma dimensão absurda. Absurdo. E a gente está aqui para fazer o fantástico e o extraordinário. E é realmente fazer pelo próximo. Parabéns. É esse trabalho. Obrigada. Obrigada, meu amor. Eu sou Caroline Chiodi Dalcol E eu sou Elma Souza. e esse é mais um episódio do Mulher ao Quadrado. Mulher ao quadrado.